Olá, tudo bem? O assunto então é Venezuela. Venezuela, talvez vocês já estejam cansados de ouvir análises por aí que de tudo que é tipo, né? Então a gente tem que ter até um pouco de cuidado quando se ouve análises sobre a Venezuela, porque tem muita gente picareta aí na internet que não tem conhecimento de nada e sai fazendo análise bonitinha, em vídeo enfeitadinho, vídeo com um efeito especial, estúdio bonitinho, roupa bonitinha, é tudo certo, tudo bonito, menos o que sai daqui, né? Tá? Porque nesses assuntos tem que ter muito cuidado com o que se fala, principalmente no calor dos fatos. Tá? Porque assunto de geopolítica não se deve ser analisado com o fígado. O que é isso? O que significa não ser analisado com o fígado? Não pode ser emocionado. Você não pode ter, não pode analisar a geopolítica com aquilo que você gostaria que fosse. Tá? E o que é isso? Eu tenho que deixar minhas paixões, as minhas ideologias de lado para olhar um cenário. Tá? É claro que eu posso ter minhas paixões, minhas ideologias, mas se eu analisar um cenário com base nisso, eu vou estar muito sujeito ao erro. Tá? Então, qual é o detalhe, qual é o X da questão na Venezuela? Não é que as pessoas não possam falar sobre isso. Claro, todo mundo é livre, você pode se manifestar, a internet está aí para isso. Isso é um dos benefícios, mas também uma das tragédias da internet. Ela deu liberdade para todo mundo opinar. Então, o cara que não entende nada de geopolítica pode falar sobre geopolítica. O cara que não entende nada de medicina está aí falando sobre medicina. Né? Então, veja, é a internet, né? São os nossos dias. São os nossos dias, nosso novo tempo. Tá? Mas veja, a Venezuela é um assunto interessante porque, vou contar uma historinha aqui. Eu fui para a Venezuela quando estudante ainda da Faculdade de Geografia, em 2006. Tá? Fomos meus colegas e eu, né? Dois professores e mais dois colegas. Fomos em cinco, né? Dois professores mais três alunos, eu entre eles. Bom, 2006 era basicamente o auge do chavismo. Tá? Então, Hugo Chávez estava no auge da sua governança política, estava no auge da sua popularidade na Venezuela. Tá? Aliás, ele sempre foi popular lá depois que assumiu. Porém, 2006 era um período fantástico nesse sentido, porque os frutos da nacionalização do petróleo estavam já sendo colhidos. E o que foi essa nacionalização do petróleo? O petróleo venezuelano, desde quando descoberto, lá na década de 70, ele sempre deu muito dinheiro para a Venezuela. Sempre. O petróleo, desde a década de 70 principalmente, nós tivemos um aumento fenomenal do valor do barril de petróleo, o que levou a Venezuela a uma riqueza fantástica, né? Uma entrada de dinheiro fenomenal. Tá? Então a Venezuela, desde as décadas de 70, vinha é, tendo muitos. Como é que usa a palavra certa? Muitos benefícios com o petróleo. Porém, é importante destacar que, assim como todo país periférico, a Venezuela tinha sempre teve durante muito tempo, e principalmente durante o petróleo também, muita desigualdade social, muita desigualdade de renda. Então o dinheiro do petróleo financiava muita coisa na Venezuela, mas principalmente no setor privado, que era para onde ia o dinheiro do petróleo. O dinheiro do petróleo venezuelano enriqueceu muito uma elite da Venezuela. E esse dinheiro não chegava para as pessoas mais pobres, não ia para financiar políticas sociais, não financiava a melhoria dos sistemas de renda, não melhorava não criou industrialização diversificada, só criou aquela industrialização que era ligada à área de petróleo. Tá? Não financiou a agricultura, tá? Tanto é que em 2006 nós fomos para a Venezuela e a maior parte da comida que vinha para a Venezuela era importada. E a Venezuela é um país grande, tem um grande território, condições de produzir comida. Tá?
E naquele período que nós fomos para lá, por exemplo, a gasolina, em 2006, claro, né? Mas a gasolina era 7 centavos o litro na bomba. O diesel era 2 centavos de real. Eu estou fazendo a conversão para o real na época. Tá? É claro que naquela época 10 reais equivalia a 100 bolívares. A conversão não era tão grande quanto hoje. Tá? Mas era muito barato. Era extremamente barato. Porém, tudo que era relativo à comida, ou pelo menos a maior parte, era importada. Tá? Então, veja, o dinheiro do petróleo, ele financiou muita gente na Venezuela, muita gente se virou bilionária na Venezuela por causa do petróleo. Porque a apropriação era privada, tá? Mas o benefício não vinha, o benefício, a contrapartida não vinha, ou vinha muito pouco. Tá? O que acontece? Isso gera uma certa insatisfação ao longo do tempo. Tá? Nenhuma revolução, nenhuma mudança de regime acontece se não tem mínimo apoio popular para isso. Vamos ter bem claro isso. Então, lá nos anos 2000, nos anos 90, no início dos anos 90, surge um personagem, o Hugo Chávez, Hugo Rafael Chaves Frias, que vem de uma família já tradicional na Venezuela, né? Militar, o pai militar. Mas o Hugo Chávez vem de uma família camponesa. Mas é um rapaz, né? Um jovem militar, um jovem oficial, muito preocupado e muito ligado com as bases da Venezuela. E veja, ele não era socialista ainda. Ele não tinha essa visão ideológica que ele desenvolveu depois, mais tarde. Tá? Mas ele já era um conhecedor das desigualdades na Venezuela, já tinha essa compreensão de que o petróleo estava sendo surrupiado da Venezuela, o petróleo venezuelano estava financiando o desenvolvimento nos Estados Unidos e de uma elite venezuelana. Com o tempo, ele pensa, olha, nós temos que fazer algo. E aí ele começa a articular lá um grupo de militares, né, um grupo de pessoas ao redor dele ali, e eles tentam dar um golpe de Estado lá em 92. Esse golpe fracassa, ele vai parar na cadeia, tá? Mas ele volta ao poder, ele volta em 98 e assume o poder através da eleição, ele ganha a eleição. Né? Então ele se elege presidente, e a partir do momento que ele se elege presidente, ele passa a desenvolver então uma política nacionalista. Primeiro nacionalista. Tá? Que é, por exemplo, nacionalizar o petróleo. Fortalece, né? Ele fortalece, passa a fortalecer a PDVSA, que nós compararmos, é a Petrobras lá da Venezuela. Tá? Então ele fortalece a PDVSA, coloca o dinheiro do petróleo, a partir do momento que ele assume, o dinheiro do petróleo passa a financiar políticas sociais, ele começa a construir moradias para as pessoas com o dinheiro do petróleo, constrói universidades, constrói escolas, começa a levar para as favelas venezuelanas, tá? Que muita gente acredita que as favelas surgiram com o Hugo Chávez, não. As favelas venezuelanas, a miséria na Venezuela vem de muitos anos atrás. E ele começa a levar para dentro dessas favelas educação. Tinha um programa chamado Barrio Adentro. E nesse programa subiam os morros das favelas assistentes sociais, médicos, enfermeiras, professores iam dar aula nos morros, né, nas favelas na Venezuela, educar a população, levavam serviço de seguridade social, tá? Faziam esse trabalho de cidadania, isso em 2006, quando eu estava lá. Eu conheci isso. Tá? Esse desenvolvimento da Venezuela, ele passa a chamar a atenção, porque ele estava desenvolvendo aquela parte da Venezuela que nunca teve o retorno do dinheiro do petróleo. Então, o chavismo era muito forte porque existia uma elite nacional, inclusive, que não era aquela elite beneficiada com o petróleo, uma elite, uma classe média venezuelana, que apoiava fortemente o Hugo Chávez, porque ele estava nacionalizando
aquilo que era a maior riqueza da Venezuela, que estava sendo subtraído de lá, e a preço de banana. Então veja, o chavismo nasce de uma ideia interessante, de uma ideia nacionalista. Com o tempo, Hugo Chávez passa a se identificar com as ideias socialistas, ele vai lendo, vai estudando, e ele era um autodidata, né, muito dedicado ao estudo, ele lia muito, ele debatia muito, ele gostava de ter o tempo todo contato com professores, com pessoas, com intelectuais. E ele era um cara que estudava e era um cara muito popular. Ele tinha, por exemplo, um programa de rádio semanal, se não me engano, onde ele atendia ligações das pessoas dos mais longínquos lugares da Venezuela, onde ele ficava sabendo a realidade daquelas pessoas e pedia para alguém, ou dava comandos, ou determinava que se resolvessem questões básicas em lugares onde o governo nunca chegou. Aí ele mesmo conversava com as pessoas por telefone. Claro, hoje com a internet mais desenvolvida poderia ser através de mensagens ou tal, mas na época era ligação mesmo. Né? Ele ia para a TV e explicava as ações do governo para a população. Qual o ditador que vai dar explicação? Né? Então ele explicava para as pessoas o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo aquilo, por que era importante fazer aquilo. E as pessoas compreendiam, ele falava de uma maneira simples, direta. Tá? E as pessoas compreendiam aquilo. Ele não era, de longe, um ditador. Né? Ele era um nacionalista que, convicto de suas ideias, e que queria usar aquilo que a Venezuela tinha de melhor para a maior parte do povo. Isso eu vi com meus próprios olhos. Tá? Acontece que isso desagradou fortemente, esse tipo de política desagradou fortemente aqueles que sempre viveram do petróleo venezuelano, aqueles que sempre usurparam o petróleo venezuelano, e a partir disso começaram as tentativas de golpe. Já em 2002, tá, os Estados Unidos, aliados com a oposição venezuelana, deram um golpe de Estado e sequestraram, né, dentro da própria Venezuela, sequestraram o Hugo Chávez, levaram para uma ilha, né, e sua própria elite nacional venezuelana, junto com alguns militares, tentaram dar um golpe. Esse golpe não foi para frente, em 48 horas houve o contragolpe. Os militares fiéis ao Hugo Chávez trouxeram ele de volta para o palácio, prenderam o Carmona, que era o presidente que tinha sido empossado, prenderam o fiscal-geral da República, que seria o procurador-geral, que tinha sido empossado, prenderam todos os golpistas ali e voltou então o Hugo Chávez para o poder. Tá? Tem um documentário muito bom sobre isso, que é A Revolução Não Será Televisionada. Procura aí, que você vai encontrar inclusive no YouTube. Que fala sobre esse fato aí de 2002. Bom, o que temos mais? Então, isso desagradou essa elite. E os Estados Unidos, a partir daí, passaram ao tempo todo a tentar derrubar o Hugo Chávez, através de financiando a oposição, principalmente, né? Mas também através de tentativas de golpe, tentativas de assassinato, né? Tudo isso aconteceu. Aí vem a doença, o Chávez acaba sendo afetado por um câncer, e esse câncer levou a vida dele rapidamente, né? Então ele se tratou fora da Venezuela, mas não conseguiu tratar o câncer. Contudo, Hugo Chávez tinha muita confiança na época no Maduro, né? E por o Maduro ser o chanceler, né? Ser o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, né? Tinha outros nomes na época que eram bons, mas o Maduro, na época, era visto como um cara que entendia as ideias do Hugo Chávez. Bom, o que acontece? O povo elege, então, o Maduro, presidente da Venezuela, a pedido, inclusive, do Hugo Chávez. E o Maduro, ele desenvolve uma certa esquizofrenia, né? Porque só pode ser esse o nome. Porque ele fica meio paranoico com tudo. Talvez por causa dessa pressão toda que havia. A própria morte do Hugo Chávez, que ficou toda uma ideia que aquela doença havia sido implantada nele e tal. Claro que isso são teorias da conspiração também. Mas fica toda aquela ideia, e ele se cercava muito de militares, né? Então o Maduro, ele foi muito mais radical do que o Hugo Chávez na questão do militarismo. Tanto é que ele tem mais de 2.000 generais na Venezuela, né?
Então ele começa a fortalecer ali a área militar. E ele acha que vai se manter em cima disso. Ele reprime mais, ele não tem o carisma que o Hugo Chávez tinha, ele não tem a inteligência que o Hugo Chávez tinha, ele não tem a clareza da onde ele quer levar a Venezuela, que era aquilo que o Hugo Chávez tinha de sobra, ele tinha uma clareza muito grande. Então falta muito, o Maduro é muito limitado se comparar com, não tem nem comparação com o Hugo Chávez, não dá para comparar. Então o que acontece? A Venezuela vai perdendo principalmente aquelas pessoas inteligentes que tinha no governo, aquelas pessoas que tinham visão de futuro, que queriam uma Venezuela melhor, industrializada, aquelas pessoas vão se afastando do governo Maduro. Aos poucos elas vão saindo de perto. E o Maduro vai ficando isolado e vai se trazendo para ele quem? Os militares, aos quais ele vai dando patentes de generais, coronéis, ele vai atribuindo patentes e vai melhorando o salário e tal. Então ele cria uma elite militar, tá? E aos poucos ele afasta a população que justamente o Chaves tinha trazido para perto, que eram os mais pobres, classe média e os mais pobres. Então o Maduro faz o contrário, ele cria uma casta e com isso ele acaba afastando as pessoas as quais ele realmente deveria ter trazido para perto, que era o povo. Mas você não traz o povo para perto só com o discurso, você traz o povo para perto com a prática. E o Maduro não tem isso, ele não herdou isso nem o momento do Hugo Chávez. Tá? Então, esse é o cenário que se desenhou nos últimos anos na Venezuela. E os Estados Unidos, nesta sanha de conseguir recursos vitais, nessa nova cena geopolítica internacional que está sendo desenhada, com um mundo mais multipolar, com a Rússia polarizando, com a China desafiando os Estados Unidos, eles não têm o que fazer, eles precisam de recurso. E esse recurso é o quê? Petróleo. Por mais que se fale em transição energética, o petróleo ainda vai muitos anos para sumir, para desaparecer. E a Venezuela é o país que tem mais petróleo. Então vem aí, a democracia ela é um pretexto para a invasão e o sequestro do Maduro. Tá? Os Estados Unidos não estavam preocupados em o Maduro ser um ditador. Não, eles nunca tiveram preocupados que o Maduro fosse um ditador. Tanto é que eles tiram o Maduro do poder, mas deixam o chavismo inteiro no comando. Então, o chavismo que a gente fala é o madurismo. Né? Eu não gosto da palavra chavismo, porque o chavismo morreu com Chaves. Quando Maduro assume o poder, é outro regime. Tá? Então, os Estados Unidos não trocaram o governo na Venezuela. Se o Maduro, do jeito que ele fosse louco, tá? Ditador, mas se ele tivesse dado o petróleo para os americanos, vocês vêm aqui explorar o petróleo e me deixam no poder, não seria, na hora seria aceito. Na hora seria aceito. Se o Maduro dissesse para o Trump, vocês pegam o petróleo, vocês trazem as empresas de vocês aqui, exploram o petróleo, me dão minha parte aqui e deixam eu no poder, Maduro era o melhor ditador do mundo. Entendeu? Maduro seria o melhor ditador do mundo. Ditador soft, ditador fofinho, ditador bonitinho. Tá? Assim como é o ditador da Arábia Saudita, que dá o petróleo para os americanos. Assim como são as ditaduras na Ásia, as ditaduras que são, vamos dizer assim, coniventes e complacentes com os Estados Unidos. Tá tudo certo. Ninguém vai invadir a Arábia Saudita e tirar o cara do poder. Tá certo? Então vamos amadurecer, porque tem muita gente emocionada aí nas redes sociais, né? Falando que é democracia, que não tem nada a ver com democracia, gente. Absolutamente nada a ver com democracia. Tem única e exclusivamente a ver com petróleo. Se a vice-presidente da Venezuela assinar um termo, que ela agora está governando, se ela assinar um termo cedendo todo o petróleo para os Estados Unidos para 30, 50 anos de exploração, e disser assim, eu assino isso, mas vocês devolvem o Maduro, no outro dia o Maduro está na Venezuela de volta. Certo? Então, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com nada disso que o pessoal está falando aí. Tem a ver com interesse econômico. E tem a ver com resistir ao fato de dar o petróleo de graça para os americanos. Que é o que eles querem. Eles querem o petróleo e querem pagar o mínimo possível para isso. De preferência de graça. Tá? Então, é esse cuidado que a gente precisa fazer.
E sim, acredito seriamente que o Brasil tenha que se preocupar mais com a defesa. Não que a gente vai poder enfrentar os Estados Unidos de igual para igual, não. Mas o nosso inimigo mora na nossa porta, porque hoje é o petróleo, que ainda é muito importante. Mas já está se falando muito dos tais de terras raras, minerais raros, que o Brasil descobriu, inclusive uma das maiores jazidas do mundo. E a Amazônia, que tem muito disso. Tá? A Amazônia tem muito disso. Tem petróleo, tem minérios. Então, daqui a um tempo pode ser o Brasil a próxima vítima. Está na hora de pensar seriamente nesse detalhe. Defesa. A defesa é a melhor forma de proteção. Então nós temos que investir mais na nossa defesa. Ok? E desmentir as besteiras que se dizem nas redes sociais por aí. Certo? Então, quando se fala de geopolítica, tem que ser menos emocionado, falar menos com o fígado, né? Tem que ser menos visceral e ser um pouco mais frio nas análises. Então é preciso entender que a Venezuela não o assunto, né, o tema Venezuela não é tão simples assim quanto meia dúzia de político pilantra que tem na esquerda e na direita brasileira, ou na pseudo-esquerda e pseudo-direita brasileira, quanto esses políticos pilantras que querem lacrar em redes sociais. Tá? Bando de político pilantra. É importante que se diga isso, deixar bem claro. Tá? O que tem hoje foge muito daquilo que se fala de direita e esquerda clássica. O que tem hoje são dois grupelhos lacradores de redes sociais que estão por aí capitalizando o apoio do povo mais ignorante, do povo ignorantizado na internet, de um povo que não tem leitura, não tem conhecimento. Então se usa essa ignorância para tentar capitalizar material ou apoio político, eleitoral. Não pensam no Brasil. Esses caras não pensam no Brasil, eles pensam no seu próprio umbigo. Quem pensa no Brasil está olhando as coisas com mais seriedade. Então está na hora de cuidar um pouco mais do que se fala. E principalmente olhar melhor aquilo que a gente vê na internet, tá? Com mais cuidado. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Se puder, segue o canal aqui, dá uma forcinha, segue, dá uma curtida. Se gostou, não gostou, né? Valeu?